Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar da UEFA Super Cup. O PSG vence o Tottenham nos pênaltis e conquista um título, né, que parecia improvável quando chegava aos 40 do segundo tempo e o Tottenham ganhava por 2-0. Mas nada mais Tottenham do que jogar muito bem, faz um primeiro tempo impecável, consegue fazer 1-0, depois faz 2-0, o torcedor já começa a criar esperança, porque olha, se o time tá jogando assim, agora imagina quando chegar Savinho, imagina quando chegar o Eze, nada vai parar o Tottenham. Aí o PSG começa a melhorar, o Tottenham, pra mim, fica demais acuado na defesa, não consegue nem mais contra-atacar, e aí aquele negócio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Veio o gol do Kang Lee, e faltando 2 minutos pro fim do jogo, assim, pelo menos até 96, o árbitro levou até 98, né, mas faltando isso, né, veio lá o Dembélé, conseguiu um cruzamento fantástico, e o Gonçalo Ramos empatou, e na hora ali dos pênaltis, o PSG começou atrás, uma cobrança horrível do Vitinha, talvez uma das piores cobranças de pênalti que eu já vi. O Theo tentou fazer uma pior, mas eu acho que a do Vitinha ainda foi a pior cobrança do dia. Mas no final o PSG não desperdiçou mais cobranças depois daquilo, né? Foi lá e converteu as 4 e o Tottenham ainda perderia 2 e obviamente aí a classificação classificação não é título, né? Que é até um pouco curioso, é só um jogo só, né? Tipo, o André Henry cometeu esse erro que eu cometi aqui também, né? Mas um título continental aí pro PSG, a UEFA Super Cup, né? Por mais que não seja o título mais glamuroso do mundo, título é título, né? E fica bonito lá na prateleira, porque é um troféu muito bonito. Se tem uma coisa que a UEFA faz com maestria, são troféus, né? Os troféus dela são magníficos de bonito, né? O tanto da Champions, da Europa League, o da Conference, o da Supercopa da UEFA também é uma obra de arte. Então, é uma conquista importante até para dar um pouquinho mais de confiança depois da surra que eles levaram na final do Mundial de Clubes, né? Eu acho que aquele jogo tem muito da questão de entrar de salto alto. O próprio Hakimi fala que ele não acreditava, né, que o Chelsea poderia fazer aquilo, né? E o PSG, ele veio de uma temporada obviamente muito boa, o trabalho do Luiz Henrique a gente sabe que é muito bom, mas é assim um time que não pode entrar em campo se achando inquestionável, né? E o jogo de hoje, né, é uma demonstração do Luiz Henrique que vai ali arriscando, coloca o Desiré Doué no meio campo, assim, se a gente for parar pra pensar, até mais recuado do que deveria, né? E não deu certo, entende? Colocar assim, ele colocou que Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé e o Desiré Doué, e a estratégia realmente não foi pra frente. E assim, foi só trocando essas peças, né? E só deixou o Dembélé em campo porque é o jogador que no final chama mais a responsabilidade entre os 4, né? E assim, ele foi mudando a estrutura, o time ficou mais coeso e pouco a pouco foi jogando melhor, né? Tipo, deu pra notar facilmente, né? Como que o PSG ficou muito melhor em campo quando o meio-campo foi reestruturado, a entrada do Fabian Ruiz ajudou muito. E aí o Tottenham também, que depois de fazer 2-0, estacionou o busão, né? Tipo, eu acho que há coisas a se elogiarem do Tottenham do Thomas Frank. Eu vou fazer até um vídeo, recomendação de um amigo, sobre os times de Londres, né? Porque a expectativa sobre eles nessa temporada tem que ser maior do que era na temporada passada, né? Eu acho que o Tottenham já mostra muita coisa melhor no jogo de hoje do que fazia com as de Postecoglou, né? Até mesmo a postura defensiva, principalmente pensando no primeiro tempo, né? Mas olhando pro panorama geral aqui, o Tottenham jogou bem nesse esquema de 3-5-2. Eu acho que a atuação do Kudus ela é muito boa. O Richarlison ele começou um pouquinho mal, mas depois foi melhorando. Ele foi pouco a pouco ali entrando no jogo e conseguiu até criar umas boas chances. Ele fez até uma assistência pro Kudus de cabeça, ele que foi fantástica. O Kudus meteu na trave a bola, mas fato é que o Tottenham, ele faz 2-0, aproveita muitas jogadas aéreas, que é um ponto que o PSG ainda falha muito, né? Mas desiste do jogo, né? E o próprio Thomas Frank, a quem eu elogio muito, acho um ótimo técnico, ele recua demais a equipe, né? E eu acho que assim, recuar, jogar na defesa, não tem nada de errado. Eu acho que as pessoas entendem isso. Porque o futebol tem que ser corajoso sempre. Não. O futebol tem que ser o que é efetivo e eficiente. O Thomas Frank é eficiente sem precisar de posse de bola. O problema é, ele fez 2-0 e aí trancou total porque ele queria garantir que não sofreria gol. Mas você dando todo o campo pro adversário, você dá a bola pro adversário, não sai em contra-ataque, você dá muito conforto para eles até se arriscarem mais, né? Porque quando você ainda tá contra-atacando, jogando na transição, o que acontece, né? O time não tem conforto para atacar, porque ele vai ter que se preocupar também com o contra-ataque, de sair mais um gol. Isso aconteceu contra o Chelsea durante a final inteira, porque o PSG tava 3-0 atrás, né? Tipo, quando eles já estavam 1-0 atrás, veio o contra-ataque, tomaram mais um. Aí veio os 3 gols do Chelsea são contra-ataques, são
transições, né? E no segundo tempo, o Chelsea criou chances de gol. O Delap teve 2 contra-ataques. Então, assim, não tinha conforto pro time atacar. Porque se eles cometessem um erro, o que acontecia? Vinha a velocidade do adversário e machucava. E podia criar uma chance muito mais clara do que eles estavam batalhando para conseguir. E aí, a gente vendo essa situação, né? Tipo, o Tottenham não conseguindo um contra-ataque direito no segundo tempo, o PSG foi atacando, né? Foi finalizando, levando perigo. O gol já podia ter saído antes, né? A gente já viu muito perigo sendo levado antes. Aí vem o Kangeli, chuta de fora da área, o chute tem uma felicidade muito boa e entra. E continua a pressão, né? E aí a questão era, fez um gol, só tinha um de vantagem apenas, faltando alguns minutos. E quando tem bambu, tem flecha, como diria o sábio Everaldo Marques, né? E chegou lá e teve o cruzamento do Dembélé, que assim, né? O Dembélé, não sei se vai ganhar bola de ouro ou não. Eu acho que a narrativa para Lamine Yamal é sempre forte, porque é jogador do Barcelona. O Barcelona sempre recebe mais atenção da mídia, etc, né? Mas a questão é, se eu tivesse que dar a bola de ouro para um jogador do Barcelona, seria o Rafinha. Mas se não for o Rafinha, tem que ser o Dembélé. Porque, para mim, assim, né, quem foi o jogador mais decisivo para o sucesso do Barcelona na temporada, o que mais impactou o time dentro de campo, foi o Rafinha. Não é uma questão de ser mais talentoso. Ninguém discute que o Yamal é mais talentoso que o Rafinha. Ele é, mas o Rafinha participou mais. Tanto é que ele basicamente igualou o recorde de participações para gols em Champions League. Ele foi o jogador que mais participou para gols do Barcelona dentro da La Liga, se não me engano. Se não foi, ficou atrás do Lewandowski. Então, assim, ele foi eleito o melhor jogador do Barcelona na La Liga. Ele foi o melhor jogador do Barcelona na Champions disparado. Ele foi o melhor jogador do Barcelona. Mas se não vai dar para ele, tem que dar pro Dembélé. Tem que dar a bola de ouro pro Dembélé, porque ele ajuda muito nesses momentos de dificuldade, porque não é apenas um cara que sabe marcar gols. E isso é o mérito do Luiz Henrique. Ele consertou o Dembélé que finalizava mal. Quem não lembra da temporada com o Xavi, a primeira dele, o Dembélé 13 assistências e um gol só, né? Mas assim, aí quando ele começou a marcar gol adoidado, igual tá fazendo nessa temporada, a gente esquece que ele é um ótimo criador de jogadas, que ele consegue jogar pelos dois lados, que ele tem condução de bola com os dois pés, que ele tem um cruzamento magnífico. E aquele cruzamento dele ali, cara, de videogame, né? Não tem como ficar melhor do que aquilo. O Gonçalo Ramos só teve que direcionar a cabeça ali certinho e fez o gol com tranquilidade. Então uma baita assistência do Dembélé fundamental pro PSG levar pros pênaltis. Aí é aquele negócio, né? O time tava 2-0 na frente, vai pros pênaltis, que não deveria estar acontecendo porque tava com o jogo na mão, e vê o adversário podendo levar o título depois de tudo que aconteceu, e mentalmente a vantagem era pro PSG. E olha que o Tottenham ainda consegue sair na frente, porque o Vitinha faz aquele pênalti horroroso, né? E aí o Tottenham desperdiça as cobranças, né? O Chevalier, né, que obviamente falhou no segundo gol, né, no gol do Romero, há de se dizer isso, e o Luiz Henrique, no dia que a gente sabe, lá muito questionamento sobre o Donnarumma não tá mais sendo o goleiro do PSG, dele tá fora dos planos, aí o cara já coloca a nova contratação logo de cara pra ser titular numa decisão de título, né? Mas ele foi lá e defendeu um pênalti, né? Cometeu a falha durante o jogo, né? É uma bola muito defensável, faz parte, mas de qualquer maneira aí, veio ali nos pênaltis, defendeu um pênalti, e o Matistel, misericórdia, cobrança horrível. Eu tô tentando entender se ele já foi contratado pelo Tottenham, né? Porque assim, eu acho que o empréstimo, se for mais longo, faz até sentido pra quem sabe ele poder se testar mais, e aí sim ele poder desenvolver dentro do esquema do Frank. Mas a passagem com o Postecoglou foi um desperdício, muito mal, e assim, ele não tá se ajudando com esse tipo de cobrança de pênalti. Eu critico mais o jogador que bate pra fora do que o cara que bate fraco, mas dentro do gol, né? Porque assim, vai que o goleiro erra o lado, né? Pelo menos tá dentro do gol, entende? Agora, o cara que tira tanto do goleiro que tira do gol, assim, nem na trave acerta, como fez o Theo, aí, pelo amor de Deus, né? É um gol de 7,5 metros, né? 2,30 metros de altura, né? Assim, é 7,29 metros de largura, 2,39 metros de comprimento, me corrija se eu estiver errado, né? Eu não sei atomicamente, assim, de cabeça, a dimensão de um gol. Se eu acertar, eu tô surpreso. Mas o cara que erra um gol desse tamanho ali na marca do pênalti, né? Pelo amor de Deus, né? Eu entendo que existe a pressão do goleiro do outro lado, mas acho que o fundamental é mire no gol. E o Matistel não fez isso, depois o PSG foi lá e converteu suas cobranças e conseguiu o título. Merecido, mostrou ser valente, não desistiu, jogou até a última bola e conseguiu mais uma taça aí para o seu gabinete de troféus, o segundo título europeu. Então, é isso, gente. Futebol e o esporte é sobre não desistir, né? Tem que lutar até o final. 2-0 é um placar ruim, mas não quer dizer que não dá pra empatar, não dá pra virar. O PSG mostrou isso. E o Tottenham, assim, eu acho que dá pra olhar o copo meio cheio, etc, né? Mas, né, assim, que maneira decepcionante de terminar esse jogo, né? Começou tão bem, tava sendo tão legal pra eles, e aí o time vai lá e
entrega a paçoca desse jeito, né? Não dá, né? Assim, é isso que às vezes vira meio que a piada do Tottenham, né? O time chega perto, né? Nada e morre, nada e morre na praia, né? Tipo, não dá, né? Tipo, pra ficar repetindo o tempo todo isso e ainda mais numa situação dessas, né? Tipo, tá com um jogo na mão, né? Seja clínico, né? Não faz um negócio desse e ainda mostra que tem que evoluir muito e principalmente o Tottenham, o que mais precisa evoluir é a defesa, né? Tipo, a defesa do Tottenham foi uma catástrofe na temporada passada. Você vai confiar basicamente ao mesmo grupo de jogadores, que não tem ninguém diferente nessa defesa do que teve na temporada passada. A segurança de um título. Tipo, eu vou só me defender no final. Vou confiar esses caras que tomaram mais de 60 gols na última temporada assim, a segurança desse título. Mas o técnico é outro. Ok, gente, mas não vai consertar tudo de um dia pro outro. Eu acho até que já melhorou, né? O Tottenham demorou muito tempo pra levar um gol. O Tottenham não poster gol, eu acho que teria sido goleado hoje. Mas, assim, pouquinho mais, né? Tipo assim, não abre mão do contra-ataque. Eu acho que essa é a maior lição que você tem quando você tá ali segurando uma vantagem no jogo, o time tá vindo pra cima. Não abra a mão do contra-ataque, tente machucar, porque cada gol que você fizer a mais, ou cada perigo que você fizer a mais, é uma pancada mental em cima do adversário, e é muito nisso que o Chelsea conseguiu conduzir aquela final de 3-0 sem tantos sustos, porque teve um lance ou outro, a cabeceada do Dembélé que o Robert Sanchez salvou, mas no contexto geral, o Chelsea ficou mais próximo de um quarto gol, a partir ali da metade do segundo tempo pra frente, do que o PSG de descontar. Então, é uma lição que, pra mim, o Thomas Frank não teve hoje a coragem de fazer. Porque, obviamente, você vai fazer um contra-ataque, você pode deixar menos gente na defesa, mas a verdade é que, assim, né, o PSG ficou muito confortável no final do jogo, tava dominando com muita facilidade, e aí o time que foi campeão da Champions, que passou por cima de um monte de equipe qualificada, 4-0 no Real Madrid, 5-0 na Inter de Milão, entende? Venceu também o Arsenal da Arteta, entende? Você vê um monte de time, Bayern de Munique do Company, né? Fez atropelo também, né, lá na fase de grupos contra o Atlético de Madrid. Você acha que esse time não vai ter a chance de descontar? Então, é uma lição que o Tottenham não aprendeu definitivamente. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Parabéns ao PSG, campeão da Supercopa da UEFA. Até a próxima, pessoal!